Na excelente saga Fire and Stone, fomos apresentados a mais segredos dos engenheiros e um retorno bastante curioso a LV-223, uma história de sobreviventes, onde humanos, predadores e até um sintético mutante encontram desafios naquele ambiente dominado pelo patógeno. Mas afinal, que fim tiveram aqueles sobreviventes? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é Sora e hoje nós vamos iniciar a saga Life and Death, onde nós veremos o desfecho daquela história que começou lá na Fire and Stone. Se você perdeu o início da história, é só conferir a playlist que vai estar aí no card e se preparem porque agora os fuzileiros coloniais entram no jogo em um embate contra um inimigo invisível. A saga Life and Death começa um ano após os eventos de Fire and Stone, com uma nave de combate dos fuzileiros coloniais na órbita de LV-797, também conhecido como Tartarus, que é um cenário novo em toda essa história. Comandada pela Capitã Paget, a nave foi enviada até ali para uma suposta investigação de conformidade, mas a Paget já era véia de guerra e sabia que aquilo estava bem longe de ser uma missão de rotina. Seu pelotão foi designado para ela muito do nada e os fuzileiros ainda estavam meio pilhados porque a última missão deles tinha sido recente e tinha acabado numa briga bem tensa. Acontece que Tartarus seria terraformado para colonização pela Weyland-Yutani muito em breve e eles acreditavam que alguma concorrente, como por exemplo a Sixon, poderia estar sabotando a missão deles roubando recursos do planeta. Por isso eles enviaram para lá um pelotão de fuzileiros junto com o Lorimer, que era um representante da corporação, parecido com o Burke lá de Aliens o Resgate. Assim que chegam, os fuzileiros descem em dois grupos para fazer uma varredura em Tartarus, sem saber que já tinha ali alguém de olho neles. Eles se espalham pela selva em grupos e não demora para um desses grupos encontrar equipamentos de escavação da Sixon que pareciam estar escondidos, mas escondidos de quê? Deles? Já o Esquadrão B se depara com um módulo de pouso caído com marcas que não eram de granadas ou qualquer arma conhecida por eles, mas sim de algum tipo de arma de energia. Investigando os destroços, eles encontram um sobrevivente, um homem chamado Lawrence Good, que alerta os fuzileiros sobre aquele planeta. Aparentemente, alguém já tinha chegado ali antes deles e não se tratava de algo humano. De volta ao primeiro grupo, comandado por Paget, os fuzileiros fazem mais uma descoberta, dessa vez uma nave enorme e definitivamente não humana. Se tratava de uma Juggernaut, que nós já sabemos ser dos engenheiros, mas aquela era uma xenotecnologia desconhecida para aquelas pessoas. E antes que eles pudessem investigar mais a fundo, Paget é contatada pelo outro grupo, informando sobre o homem da Sixon. Apesar de ter sido capturado em atividade ilegal, a prisão parecia ser a menor das preocupações de Lawrence. Ele ficava falando sobre seres que se camuflavam nas árvores que tinham matado todo mundo que estava ali com ele. E o pior é que aquele homem não parecia estar tendo nenhum tipo de delírio. E como se tudo já não estivesse ruim o suficiente, o Lorimer, que estava ali para supervisionar a missão, começa a querer a todo custo que eles priorizem a proteção da nave alienígena. Isso porque era uma das ordens da corporação que toda tecnologia alienígena encontrada nas missões fosse capturada e protegida até a chegada do time de resgate da Weyland-Yutani. E Paget, sabendo da possibilidade de haver seres hostis naquele planeta, decide ir contra as regras da corporação. Uma decisão que se mostra ainda mais sábia quando eles descobrem que um dos times de varredura tinha simplesmente desaparecido. Sem que eles soubessem, um grupo de predadores tinha detectado os fuzileiros e estava caçando os grupos separadamente, eliminando os soldados um a um. No meio de um desses ataques, Rucker, um dos fuzileiros,
consegue seguir o rastro de um dos caçadores e pega ele de surpresa, eliminando aquela coisa que ele desconhecia completamente. Mas quando faz isso, mais dos caçadores aparecem e provavelmente aquele seria para ele o fim do jogo, se não fosse pelo Sargento Roth e seus companheiros, que surpreendem os alienígenas com uma granada. Assim, os fuzileiros entram num embate tenso contra os Yautja, mas agora em maior número eles dão um bom sacode nos caçadores, tanto que logo os predadores recuam para dentro da selva. No acampamento, Paget e os outros são surpreendidos por mais 2 sobreviventes da Sigson, Melville e o Capitão Humble. E lembra que na primeira história nós tivemos o predador Ahab, que era uma referência ao livro Moby Dick? Então, agora tem outra referência através do Melville, que tem o mesmo nome do autor do livro, o Herman Melville. Quando os fuzileiros retornam levando 2 dos corpos daquelas criaturas que eles tinham enfrentado, aquelas pessoas começam a tentar entender o que estava contra eles. Então o Melville conta que aqueles alienígenas estavam no planeta desde que eles chegaram e foram caçando o pessoal da Sigson furtivamente, como em um tipo de jogo. Habilidosos e com equipamentos avançados, eles passaram a ser identificados pelos humanos como caçadores. Já a nave, eles acreditavam que não era desses caçadores. Na verdade, se tratava de um artefato que por algum motivo esses caçadores queriam proteger e capturar, assim como os humanos fariam. E quando fica sabendo disso, qual é o primeiro pensamento do cara da Weyland? Vão lá proteger a nave, antes que os alienígenas roubem ela da gente. Com membros do seu pelotão mortos e vários feridos, Paget decide então ter uma conversinha com Lorimer. Ela não queria arriscar tudo por causa de regras corporativas, mas nessa conversa fica bem claro que o Lorimer não desistiria facilmente dessa briga. Então, como o pelotão inteiro podia ser punido de forma bastante severa, os fuzileiros se preparam para adentrar a nave e descobrir o que havia no seu interior. Por já terem entrado lá antes, mesmo que brevemente, Humble e Melville iriam junto com as forças de avanço, que seguem na frente pelo ar. Já Paget iria com as forças principais, que seguiria a pé até o local. E os predadores, obviamente, não largariam o osso. Assim que a nave se aproxima, um Yautja salta sobre ela, destruindo o transporte, enquanto Paget e os outros são surpreendidos por mais dos caçadores. Nisso, os fuzileiros que estavam mais perto da nave conseguem afugentar o predador e adentram a sua estrutura, uma nave diferente de tudo que eles já tinham visto antes e que tinha na sua cabine algumas coisas bem intrigantes, como o que parecia ser a cadeira do navegador e uma estrutura que parecia um sarcófago. Ali eles descobrem que o Humble e o Melville não estiveram dentro da nave por pouco tempo, como eles tinham dito antes. Na verdade, eles já tinham passado um bom tempo estudando aquela nave e só não conseguiram tirar a Juggernaut dali porque eles não tinham um sintético para dar auxílio. E bom, agora eles tinham. Singer era o sintético dos fuzileiros e confirma que era possível fazer o lançamento. E diante da situação, Paget concorda que levar a nave dali seria o melhor contra os caçadores. E parece que o jogo virou, né? Agora a Paget concordava em enviar a Juggernaut para a estação mais próxima, enquanto Lorimer entra em pânico com a ideia, porque a nave sairia dali sem ele. Isso significa que ele não teria controle sobre o que aconteceria com essa nave dali para frente. Acontece que sair dali não seria fácil. Um dos predadores estava de olho nos fuzileiros e chama seus companheiros assim que percebe o que estava acontecendo. Por isso, os Yautja que estavam atrasando as forças principais recuam e seguem para Juggernaut. Assim que a nave sai do chão, o predador ataca os fuzileiros e tenta impedir Singer de seguir com o lançamento. Porém, nisso ele é atingido por Humble, que salva o sintético. E com isso não demora para Juggernaut decolar mais uma vez em direção ao espaço.
eles seguiriam para a instalação mais próxima da USCM, a estação Ganymede. Já a Paget e os outros ficariam presos ali naquele... Mentira, gente. Na verdade, o transporte que levou eles até ali estava inteiro, estava pleno, e eles voltariam para o espaço para escoltar a Juggernaut até Ganymede. Acontece que a viagem na Juggernaut não seria exatamente tranquila. Quando atirou com um rifle de pulso para salvar Singer, Rumble sem querer atingiu o sarcófago. Por causa disso, o líquido dentro dele começa a vazar e a criatura no seu interior desperta. Agora, de volta às estrelas, Paget envia um relatório para Weyland Yutani alertando a corporação sobre a chegada da nave a Ganymede. Apesar de estarem próximos dela, no momento eles estavam sem contato com o Sargento Roth e os outros fuzileiros. Isso porque a Juggernaut aparentemente era toda feita para navegar de forma furtiva. Antes deles pousarem em Tartarus, os sistemas das naves dos fuzileiros não tinham conseguido detectar a presença dela no planeta, e agora eles percebem que ela aparentemente não tinha nenhum sistema de comunicação, não qualquer comunicação convencional, pelo menos. Enquanto os fuzileiros na Juggernaut procuram uma forma de contatar os seus companheiros, o sarcófago atingido abre e sai dele um engenheiro. Mais um alienígena desconhecido para aqueles soldados e que, por ter uma forma humanoide, inicialmente eles até cogitam ser pacífico, mas logo eles notam que não haveria qualquer diplomacia com aquela criatura. Percebendo que as suas armas eram ineficazes contra aquele alienígena, a única opção dos fuzileiros é correr e tentar se esconder, mas o engenheiro, agora desperto, parecia não se importar tanto com a presença deles ali. O alienígena abre um tipo de mapa e altera o curso da Juggernaut, que parte a toda velocidade para o seu novo destino. Da nave dos fuzileiros, Paget percebe que a nave alienígena não estava mais indo para a estação Ganymede, então ela ordena aos navegadores que também refaçam a rota e descubram onde eles iriam parar. Eis que, 6 dias depois, a Juggernaut chega ao seu novo destino, a Lua LV-223. Assim que chega lá, o engenheiro deixa a nave e, quando ele está afastado o suficiente, os fuzileiros saem e tentam buscar algum abrigo. Sem fazer ideia de onde estavam, agora eles precisavam encontrar meios de sobreviver ali até que finalmente pudessem voltar para casa. O sintético Singer, desde o primeiro momento em que viu aquelas tecnologias dos engenheiros, começou a ficar fascinado. Ele não apenas descreve o engenheiro como um deus do espaço, como também demonstra uma grande curiosidade sobre tudo que esses alienígenas tinham criado, da nave até um tipo de templo que eles veem em LV-223. E o Melville, um ex-fuzileiro que tinha largado a função depois de ter uma epifania humanista, também fica intrigado com aqueles alienígenas. Durante a viagem, ele ficou analisando as figuras nas paredes da nave e começou a especular que aqueles seres eram criadores, que semeavam vida em diferentes planetas. E nisso, ele chega à conclusão que talvez tenham sido eles os responsáveis pela criação dos seres humanos. Explorando o planeta, logo os fuzileiros se deparam com o patógeno. Lembra que tinha poças dele espalhadas lá no chão? E quando o Singer faz uma análise desse material, ele não consegue determinar exatamente o que era. Ele só sabe que se tratava de uma mistura de materiais genéticos e que era uma substância criada por meios artificiais, algo usado para engendrar vida. E aquele planeta ao redor deles era resultado das transformações dessa substância. Rastreando o terreno, um deles detecta um sinal em meio às árvores, sinal que logo se revela um terceiro tipo de alienígena, dessa vez uma criatura de visual bizarro e sangue ácido, que nós leitores já conhecemos como os xenomorfos. Os fuzileiros atiram contra
o xenomorfo, mas logo são cercados por vários deles. Uma batalha que parecia perdida até que aparecem Angela e Galgo. Pra sorte deles, os aliens pareciam ter um certo medo daquele rifle alienígena. Encontrar outros humanos naquela lua deixa os fuzileiros completamente confusos. E eles ficam mais confusos ainda quando descobrem que aqueles humanos tinham como aliado um caçador, o mesmo tipo que tinha atacado eles em Tártaros. Mas então Angela e Galgo explicam para os fuzileiros que aquele predador, chamado por eles de Ahab, era um pouco diferente, e ter ele por perto era meio que uma forma de segurança naquela lua. Bom, para ser justa, ele não era exatamente diferente. Como Galgo explica, o Ahab tinha o mesmo instinto caçador dos outros predadores, mas a presa favorita do Ahab eram os xenomorfos e eles já tinham toda uma história. O Galgo tinha ajudado ele na caçada ao engenheiro, então tinha uma relação ali de ajuda mútua e por isso os humanos acabavam não virando presa. Por fim, eles vão até o forte que os sobreviventes tinham construído nesse tempo, que ficaram no Planetoide, um lugar bem protegido graças ao auxílio de Ahab, que era bastante habilidoso com armadilhas. Os fuzileiros ficam impressionados com tudo que aqueles 5 tinham construído sozinhos. Eles tinham água, comida e recursos para tratar os feridos. Agora eles só precisavam ligar o sinal de socorro e aguardar Paget, que já estava em busca do seu pelotão. Mas enquanto os aliens provavelmente não seriam um problema em relação a isso, ainda tinha o engenheiro. Engenheiro que, aliás, vai até o templo que eles tinham visto quando chegaram e abre outro sarcófago, despertando mais um dos seus. Levando 2 urnas daquelas com o patógeno, eles vão até a nave e um deles parecia equipado para combate. De longe, Galgo e Ahab observam essa atividade dos engenheiros e, percebendo que aquilo podia indicar perigo, eles retornam para o acampamento para alertar os outros. Enquanto isso, Angela e Melville estavam conversando, tentando entender por que os engenheiros destruíam absolutamente tudo no seu caminho. E enquanto Angela acreditava que se tratava de um problema daqueles seres com as suas criações, que eram por vezes violentas e imprevisíveis, Melville já tinha uma visão diferente. Lembrando do mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, deu aos seres humanos e foi punido por isso, ele acredita que essa substância pode ser como o fogo e que os engenheiros, na verdade, só queriam proteger a humanidade do patógeno, temendo o que nós poderíamos fazer em posse de uma substância tão poderosa. O que não é tão válido assim se a gente pensar que aquele engenheiro lá do Prometheus estava se preparando realmente para destruir a humanidade no planeta Terra. Então, a única teoria é que talvez eles descobriram que agora nós tínhamos capacidade de viagem espacial e não queriam que a gente fosse pro espaço. Vai saber, né? Seja qual fosse a resposta, agora eles precisavam se livrar daqueles engenheiros. Com os 2 à solta no planeta, ficar ali só esperando a Paget não seria mais uma opção. Como tinha capacidade para pilotar a Juggernaut, Singer sugere que eles roubem a nave e voltem para casa. Mas invadir a nave dos engenheiros também não seria simples. Seria uma pequena oportunidade de deixar aquela lua para sempre e eles precisavam ser certeiros. Então Angela bola um plano. Ahab e Galgo iriam distrair um dos engenheiros, enquanto ela, Roth, Humble e Singer iriam até a nave para checar a viabilidade de voo. O resto dos sobreviventes levaria os suprimentos e um dos fuzileiros que estava ferido. No caminho, Ahab logo detecta o engenheiro de armadura. E claro, ele não ia perder a oportunidade de lutar mais uma vez contra um engenheiro. Antes que Galgo pudesse fazer qualquer coisa, o predador vai para cima do engenheiro e começa a lutar contra ele. Galgo até tenta atirar no alienígena usando seu rifle mega bacanudo. Mas, aparentemente aquela armadura era blindada até contra armas dos próprios engenheiros. Já o outro carecão estava perto da Juggernaut. Para afastar ele da nave, Roth vai até a parte de trás do templo e atira, atraindo até lá o alienígena. E então os outros aproveitam
aproveitam a brecha e adentram a nave. Mas enquanto eles seguiam para a cabine de comando, o engenheiro percebe a armadilha. Então ele entra na Juggernaut e, sem saber que tinha mais humanos ali dentro, parte da superfície da Lua. Quando vem a nave decolando, os sobreviventes ficam desolados, acreditando que eles tinham sido abandonados pelos seus companheiros. Mas eles não estavam com tempo para ficar se lamentando. Galgo e Ahab ainda precisavam cuidar do engenheiro, enquanto o pessoal dos suprimentos tem a sua atenção voltada para um bando de xenomorfos. E assim termina a primeira parte da saga Life and Death. Fiquem de olho aqui no canal que muito em breve eu trarei para vocês a conclusão dessa história. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer ao membro da ponte de comando Mr. Vitim e aos nossos oficiais de ciências Santiago Friedrich, Zero e Everton Carpes, pessoas que nos ajudam na nossa missão de trazer entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo.